Bem, meus amigos do Facebook, boa noite, paz seja convosco. Estou aqui mais uma vez para compartilhar com você uma mensagem de Deus, que eu tenho certeza que Ele vai falar com você nessa noite, que Ele vai falar com você essa semana, que vai mexer com o seu coração, que vai transformar a sua vida. O nosso Deus, Ele não mudou, Ele continua o mesmo Deus. Ele continua operando milagres e maravilhas. O nosso Deus, o nosso Pai, aquele que andou pela Galileia, pela Judéia, pela Samaria, ensinou a muitos e fez milagres, maravilhas, curas e grandes prodígios. Ele ainda está operando nesse momento. Naquele dia realmente seria que parecia que tudo estava dando errado a Pedro, Tiago e os filhos de Zebedeu. Só que é o mestre que andou pela Galileia, aquele que conhece o princípio, o meio, o fim, aquele que sabe todas as coisas, aquele que tem um propósito específico, uma chamada para nós. Ele apareceu ali. Aqueles homens acostumados a pescar, não pescaram nada durante aquela noite toda. Eles eram habilidosos, eles eram capacitados, eles eram treinados, acostumados a entrar mar adentro para pescar e lançar suas redes. Eles fizeram a parte deles, eles lutaram a noite inteira, né? E nada conseguiram realmente trazer as redes. Aquele dia parecia que tudo realmente estava acabado. Eles estavam agora voltando para a praia, enrolando as suas redes, já lavando, para finalizar. Já era de manhã. E logo de manhã, aquele que é a nossa esperança, ele aparece e começa a mudar e dar um novo contraste à história daqueles homens. E aconteceram coisas fantásticas na vida de Pedro e Simão, que Jesus realmente ele entra no barco de Pedro e assenta no barco de Pedro. E ali Pedro já estava cansado e exausto. E Jesus começa a ensinar. Imagina só, a questão é que Pedro já estava cansado. E Jesus assentou no seu barco. Já era de manhã. E Jesus começou a ensinar. A multidão era no princípio, no começo da sua caminhada, da sua missão. Ele assenta no barco de Pedro e começa a ensinar a multidão. Ali sentado no barco de Pedro. Imagine. E ali começa a ensinar aquela multidão, começa a passar as instruções, porque era o grande mestre. E depois de ter ensinado, a Bíblia não fala quanto tempo realmente ele ficou ali, assentado no barco de Pedro. Não se pode falar que foram 2 horas. Não se pode falar que foram 3 horas. Mas a questão é que ele estava ali, assentou-se no barco de Pedro. E eles já estavam exaustos, aqueles pescadores ensinaram. E depois que ele ensinou aquela grande multidão, ele disse para Pedro: lança a rede à direita. E quando Pedro lançou a rede, a quantidade de peixe que veio, eu quero também que você atente, porque foram duas situações semelhantes, mas foram situações diferentes. Em João capítulo 21, e agora, se não me engano, em Lucas,
no começo e no final. Então, meus amigos do Facebook, foram situações e circunstâncias diferentes, semelhantes. Aqui, meus irmãos, parecia que tudo estava dando errado. Eles lançaram a rede e houve uma coisa interessante. Jesus chama Pedro e disse para eles: a partir de hoje, vocês não serão pescadores de mares, mas vocês vão ser pescadores de homens. Pescadores de homens. Mudar a circunstância da vida daqueles homens. Então eu quero dizer para você, hoje, há momentos na nossa vida que nós não vamos conseguir nada. E não é por falta de habilidade, não é por falta de prudência ou que é falta de competência nossa. Não é isso. Muitas vezes nós vamos tentar achar erro em nós. Vamos tentar achar alguma falha, algum defeito em nós. E vamos ficar tentando achar e nada vamos conseguir. A Bíblia fala em Isaías, se não me engano, que fazem planos, mas os planos se frustram. E Isaías diz: o Senhor é conosco. Por quê? Porque o homem pode fazer planos, mas a direção vem de Deus. Ou seja, Deus tem propósito. E na verdade, quem poderá impedir o agir de Deus? Ou seja, meus irmãos, a Bíblia fala que na verdade, um dos homens mais habilidosos no Evangelho, que mais usado por Deus, estava se programando para ir para um lugar e de repente nada acontecia. Houve um grande travamento no céu, na terra. E logo depois ele foi entender o propósito de Deus, que na verdade Deus tinha um plano naquilo, para mudar a história de algumas pessoas, para mudar a história de alguém, para mudar o contexto de tudo que alguém estava sofrendo. E alguma você pode ter passado a noite inteira sem pescar nada, anos talvez sem pescar nada. E talvez para você está sendo uma coisa muito difícil voltar para a praia, enrolar as redes e parecer que está tudo acabado para você. Só que eu quero dizer uma coisa para você: Deus tem seus planos, Deus tem seus propósitos e Deus tem a hora certa de fazer as coisas da nossa vida. E Deus tem o momento certo de aparecer na nossa casa. Deus tem o momento certo de manifestar na nossa vida. Então, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para você: nem tudo vai acontecer da forma que nós queremos. E às vezes parece que aquele dia vai ser o dia mais ruim da nossa vida. Aquele pode ser o melhor dia para nós. E foi assim com Pedro, os filhos de Zebedeu. Jesus não só realmente apareceu, ensinou. Então Deus tem um propósito. Deus, quando Ele manifesta a nós, Ele tem um propósito de nos ensinar, de prover algo para nós, e de ter um chamado especial, algo especial para a nossa vida. Então, meus amigos do Facebook, eu quero dizer, nada está perdido. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. A tua história já foi escrita pelo dedo do Eterno, do Poderoso, daquele que é a rocha, daquele que é o Alfa, daquele que é o Ômega, daquele que é o princípio, meio e fim. A tua história já foi escrita. Deus já tinha escrevido a história de Pedro, de Tiago e dos filhos de Zebedeu. Então eu quero dizer para você, meu irmão, nada está perdido. Talvez a sua pescaria estava quase terminando em fracasso. Estava quase terminando numa grande frustração, angústia, dor, medo, incerteza, tristeza, sofrimento. Até o momento em que o Mestre chegar na sua vida. Até o momento que o Senhor, que a nossa justiça, a nossa esperança chegar para mudar o cenário, para mudar a sua história e virar essa página triste e escrever uma nova página de alegria.
nova paz de sucesso, uma nova paz de cessar aquele sofrimento, porque foi assim que aconteceu. Foram tantos peixes que precisaram pedir para que os outros pescadores que estavam nos outros barcos viessem e ajudassem eles. Então, meus irmãos, vale a pena você não desistir quando você não estiver mais aguentando. Você não tiver mais, depois de ter feito tudo, como diz em Efésios capítulo 6, depois de ter feito tudo, permanecer firmes. Então, a questão é fazer tudo o que for possível e permanecer firme. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia, nessa noite, que você tenha uma ótima noite aí, que você possa realmente ter uma nova história. Eu tenho certeza que coisas boas vêm por aí. Não é o final, porque algo não deu errado. Algo deu errado, alguma coisa não deu certo. A vontade da gente é desistir mesmo, enrolar as redes e ir embora. Chutar o pau da barraca e ir embora. É finalizar tudo. E quando nós pensamos que é o final, para muitos pode ser o final, mas para aquele que na verdade tem esperança, é o começo de uma nova história de sucesso, de conquista, de vitória. Hoje você pode estar aí hoje, triste, acabado, vencido, mas não derrotado. Que Deus abençoe a sua vida. Talvez tudo tinha para terminar, mas amanhã a alegria virá pela manhã. E a alegria, ela veio pela manhã. A noite inteira foi só trabalho pesado, foi só luta. Mas a alegria chegou pela manhã. Quero desejar a você toda a sorte de bênção, vitória e conquista. No nome do nosso Deus, do nosso Pai, aquele que é a nossa certeza de vitória.